Ok, estamos de volta no Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. Hoje batendo um papo aqui, ela que está conectada conosco, a deputada Janaína Pascoal, que está contando um pouco da leitura dela sobre o Brasil de hoje. E no Brasil de hoje, deputada, quem fica ali no meio, me parece que leva mais pedrada do que um ou outro lado. Como é que você se posta em relação a isso? Mas principalmente, você tem perspectiva, você já encontrou, do ponto de vista das eleições presidenciais mesmo, uma opção e um caminho para sair dessa polarização? Olha, os nomes que estão aí, né, já como candidatos, como presidenciáveis, não preenchem as minhas expectativas. Tá? Eu não vejo como terceira via, porque eu penso que a terceira via tem que trazer esse espírito da inovação, entendeu? Da honestidade com o eleitor, do debate mais aprofundado de ideias, e não o mais do mesmo. Né? E esses candidatos todos que estão aí, a meu ver, estão mais do mesmo. Entendeu? Não estou nem dizendo que sejam desonestos, que sejam corruptos, não é isso, mas o mesmo da dinâmica da política posta. Por exemplo, havia acho que dois deputados do PSDB na comissão que estava estudando o voto impresso. O PSDB já retirou, né? Todos votaram para aumentar o fundão eleitoral. Então, assim, nós precisamos de um nome que represente a antítese disso tudo. Né? E esse nome não está posto. Dos potenciais presidenciáveis, eu ainda acho que o ministro Moro teria condições de arregimentar os descontentes, né? Com o petismo, que foi liberado pelo Supremo, numa decisão assim injustificável, né? E dos descontentes com o bolsonarismo, porque entendem que o país precisa de um pouco mais de estabilidade, né, que o país não pode ser guiado no eterno conflito. O presidente é um líder do conflito. Parece que ele não sabe liderar fora da briga. Quando a coisa entra numa tranquilidade, ele arruma uma confusão, entendeu? E não arruma confusão para debater as pautas. Porque se ele arrumasse confusão para aprovar a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma tributária, ok, faz parte. Não, ele vai lá xingar os outros, ele vai arrumar motociata, vai fazer aglomeração, entendeu? Então, são confusões de que o país não carece. Então, eu penso ainda que se o Sérgio Moro sair, vamos imaginar que ele esteja nesse período aí de recolhimento, se preparando em outras áreas. Porque um presidente, ele não pode ser o presidente de uma pauta só. E o Sérgio Moro, por enquanto, é uma liderança de uma pauta só, que é o combate à corrupção, que é importantíssimo. Mas nós precisamos de uma liderança que estude, que se prepare, que fale de saúde, que fale de educação, que fale de saneamento básico, entendeu? E eu ainda não vi isso nele. Quem sabe ele está recluso, estudando essas outras áreas. Você guarda essa expectativa ainda, essa perspectiva do Sérgio Moro poder ir para a disputa. E contaria com o seu apoio de início. Sim, com certeza. Com a sua vibração em relação a isso. Sim. Mas aí, deixa eu te perguntar, você acha que o ex-ministro Sérgio Moro, ele errou quando, depois dos processos da Lava Jato, depois da prisão do próprio ex-presidente Lula, virou ministro do presidente Jair Bolsonaro? Você acha que, assim, você olhando, dizendo assim, não deveria ser ministro, ele estaria maior hoje? Veja, a esquerda, ela cria um factoide de que o presidente teve alguma coisa a ver com impeachment ou com a própria Lava Jato. Não teve. Tá? O presidente, eu não conhecia o presidente quando eu pedi o impeachment, não conheci durante o processo. Só vim conhecer o presidente, assim, saber quem ele era, não conhecer pessoalmente, saber ou ver pela televisão, quando ele foi dar aquele voto esdrúxulo lá no impeachment, né, reverenciar torturador. Então, assim, a esquerda cria o factoide de que o presidente participou, o presidente não participou de nada, ele só se beneficiou do nosso trabalho, do meu trabalho no impeachment, do trabalho do Sérgio Moro na Lava Jato e dos outros profissionais da Lava Jato. Então, assim, quando o ministro, né, quando o juiz abandona a magistratura para ir para o ministério, eu compreendo a cabeça dele. Ele entende o seguinte, eu vou poder ampliar o meu trabalho, entendeu? Eu vou poder cristalizar, né, o que eu fiz numa vara, eu vou poder fazer pelo país.
Então, ele saiu com boa intenção, entendeu? Ele não saiu buscando poder, ele saiu querendo fazer mais pelo país. Eu vejo dessa forma, entendeu? E, infelizmente, caiu num governo, né, de uma pessoa, o presidente Bolsonaro, uma pessoa assim, muito vaidosa e insegura. Ele tem dificuldade de conviver com pessoas que têm luz própria, que se fizeram por si próprias, que não dependem dele, né? Repara como o presidente tem essa necessidade de dizer que fulano foi eleito por causa dele. O próprio filho, eu lembro de uma live que o presidente fez com o Eduardo Bolsonaro, que ele virou para o Eduardo e falou, quantos votos você teve? Aí o Eduardo falou, 1.800.000 e tal. Não, você teve um, você teve o seu, porque os demais votaram em você por minha causa. Você entende o peso que é uma pessoa falar isso com o filho? Entendeu? Então, assim, não ia dar certo, né? Uma pessoa que já era um herói nacional, uma estrela, no governo de alguém que é inseguro, entendeu? Eu estou fazendo uma análise aqui, não quero magoar ninguém, ofender ninguém, mas é como eu vejo, entendeu? Você acha que o Moro em algum momento estava ofuscando a figura do presidente Jair Bolsonaro? E olha, e ele tomou muito cuidado. O Moro foi cauteloso, ele não ficava dando entrevista, ele não ficava buscando aparecer, mas a própria representatividade dele, a respeitabilidade dele, incomodava o presidente. Eu quero lhe perguntar sobre a Lava Jato, tá? Sobre o papel da Lava Jato e o final da Lava Jato. Mas você me falou algo aí que eu fiquei curioso. Você viu pela primeira vez o presidente Jair Bolsonaro, na época, o deputado Jair Bolsonaro, de forma mais clara, quando ele foi dar aquele voto pelo impeachment, estava votando, inclusive, a favor do seu processo, né? Na verdade, ela votou a favor do seu processo, mas usou aquele conteúdo ali, como você bem lembrou, assim, em favor, fazendo ali uma valorização de torturadores. E você não percebeu isso naquele momento, que era uma figura para você votar destoante daquilo que você imaginava e pensava para ele? Ou seja, minha pergunta mais objetiva é, você foi, de certa forma, entende que foi enganada ou não? Você votou com consciências em alguns defeitos e não? Eu não fui enganada. Eu sabia exatamente das limitações do presidente, sabia das ideias dele com as quais eu não concordo. Foi um voto estratégico, porque, assim, eu estudei candidato por candidato e eu percebi que o único que tinha chance de fazer frente ao PT era ele. Então, eu falei, vou me unir a ele, vou dar força a ele para a gente não ter chance do PT voltar. Foi um voto estratégico. Agora, ele conseguiu ser pior do que eu imaginava, entendeu? Eu não fui enganada, não sofri decepção, porque eu não tinha altas expectativas. Né? É duro, porque eu sou Você já teve com ele pessoalmente? Assim, qual foi o seu primeiro contato? Eu conheci pessoalmente o presidente. Ele me convidou para ser visto pelo telefone. Na verdade, ele mandou intermediários para me convidarem. Depois, ele me telefonou várias vezes. A gente conversou por mensagens. Por que você disse não, deputada? É difícil alguém dizer não para um convite como esse. Eu vou explicar. E eu conheci o presidente pessoalmente na convenção do PSL, que ocorreu no Rio de Janeiro. Nesse dia, o presidente já queria anunciar a nossa chapa, entendeu? Mas eu conheci o presidente meia hora antes da convenção começar. Aí eu disse para ele naquele momento, presidente, é prematuro a gente anunciar a nossa chapa. Vamos dizer que nós vamos nos conhecer, que nós vamos dialogar, entendeu? Mas ele já queria anunciar. Eu falei para ele, o senhor fica com o coração tranquilo, aqui não tem vaidade, se o senhor desistir, se a gente sentir que não vai dar certo, entendeu? O que interessa é o melhor para o país. Eu vou apoiar o senhor, porque o senhor é o candidato que tem mais chance de derrotar o PT. Então, fica com o coração tranquilo. E ele mesmo percebeu que era prematuro. Aí, propositalmente, eu fiz um discurso bem duro para ele ver quem eu era, para não comprar embrulhado, entendeu? A partir daquele discurso, os apoiadores dele, que estavam muito entusiasmados com a minha figura, se ressentiram.
Eu acho graça, porque inclusive o deputado Frota e a deputada Joyce, que hoje estão contra o presidente, Alexandre Frota... naquele momento eram bolsonaristas aguerridos e ficaram indignados com a minha fala, entendeu? Então eu acho graça que agora eles fiquem tão contra, né? E eu continuo da mesma maneira ponderada, fazendo uma análise crítica. Se tiver chance do Lula voltar e só tiver Bolsonaro, gente, eu não tenho dúvida, eu vou apoiar Bolsonaro de novo, com todos esses defeitos. E eu não acho que eu estou sendo incoerente. Eu estou sendo coerente com quem não quer o PT de volta, entendeu? Então, foi assim que a gente se conheceu, foi assim todo o processo. E com relação à vice-presidência, eu percebi que a gente ia ter muita dificuldade de convívio, porque ele é uma pessoa forte e eu também sou. Ele é uma pessoa difícil e eu não sou nem um pouco fácil, entendeu? Então, eu fui expondo isso para ele ao longo da nossa convivência e eu fiz uma proposta para ele que era eu ficar na vice-presidência, mas em São Paulo. Eu não moraria em Brasília, eu ficaria em São Paulo, porque para minha família, que não é de políticos, era muito traumático eu já entrar na política, indo para a vice-presidência, mudando para Brasília, entendeu? Então eu falei, eu preciso fazer uma transição na minha vida. Eu assumo, fico em São Paulo, eu vou uma vez por semana, 3 dias por semana para Brasília, como faz qualquer parlamentar. Vamos fechar o palácio ali do vice, a gente economiza esse dinheiro, inclusive anuncia isso na campanha. Mas ele disse que não, que ele queria alguém que pudesse entrar de cabeça, abraçar de cabeça. Ele se incomodou muito, ou os apoiadores se incomodaram, porque eu falei que eu queria participar da escolha dos ministros, entendeu? Porque eu queria ver o programa, participar da elaboração do programa. Então, não foi algo assim, a chata disse não. Tá. Eu tentei construir algo em conjunto e não deu certo, entendeu? Mas alguém que esteja da terceira via, né, que esteja acompanhando a sua postura hoje, como cidadã, como política, como jurista, enfim, e diga assim, olha, eu acho que dá para chamar a Janaína Pascoal para compor com a gente aqui, alguém da terceira via, a partir do ex-juiz Sérgio Moro, ou outro nome, que você disse que ainda não empolgou. Mas você estaria hoje mais aberta à questão de um novo convite para dizer, Janaína, vem compor comigo essa chapa aqui para a gente disputar essa presidência. E aí, ou você diz assim, não, eu só faria isso com o Moro. Eu teria que sentar com o Moro, entendeu? E entender o que ele quer para o Brasil, entendeu? Então, assim, num primeiro momento, a minha ideia é sim, dizer sim, né? Mas da mesma maneira que eu fiz com o Bolsonaro, a gente vai ter que sentar, entender o que ele quer para a saúde, o que ele quer para a educação, qual é o ponto de vista dele sobre o direito à vida, porque eu sou pró-vida, entendeu? Eu não posso também entrar numa chapa sem saber o que o candidato quer para o país, entendeu? Tá. Mas eu acho que uma conversa longa, troca de ideias, é algo viável, é algo possível, porque para o país seria bom. Eu tenho que colocar o país na frente, né? Se eu me colocasse à frente, eu concorreria ou a deputado estadual ou a deputada federal, que está mais garantida a minha eleição. Senadora já é algo duvidoso, não sei se vou conseguir. Entrar de vice numa chapa, né, ou de cabeça de chapa e alguém vice, é algo ainda mais duvidoso. Mas eu tenho que ver o que é mais importante para o país. Tá. Lava Jato, por falar em importância para o país, Lava Jato, houve exagero, não houve exagero, foi importante até quando não se expôs ali eventuais exageros, ou mesmo com os exageros, foi importantíssimo para o Brasil. Qual a sua leitura? Veja, eu não concordo com todas as decisões, nem com todas as manifestações. Tem uma visão da postura do procurador de justiça, de delegado, mais contida, né? Por exemplo, se eu em sala de aula orientaria meus alunos a jamais ter grupo de WhatsApp, vários procuradores debaterem.
Mas isso é uma questão dos nossos tempos, entendeu? Eu sou bem antiquada nessas coisas, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto para alguém que quer trabalhar comigo é se fica nas redes sociais. Eu não gosto, né? Então, assim, eu sou antiquada. Mas a gente vive outros tempos, entendeu? Então, assim, eu não concordo com tudo na Lava Jato. Não concordo, por exemplo, com todas as propostas do procurador Delanhol. Muitas daquelas 10 medidas que ele apresentava, eu era crítica. Mas a importância da Lava Jato para o país, para esse processo de depuração, responsabilizar poderosos, trazer dinheiros desviados de volta, meu Deus do céu, não tem um cidadão que possa negar isso, entendeu? Não pode, não tem como. O que o Supremo fez foi... Naquela época ou agora, você está falando? Agora! O que o Supremo fez agora... é anulando as condenações do ex-presidente Lula. Você acha que... Sim, é imperdoável, porque não macula só esses processos. Eles vão estender para outros tantos. Quem está trabalhando hoje em outras investigações fica com medo de agir e ser perseguido, entendeu? Então, assim, é muito duro. Você acha que o ex-presidente Lula, olhando juridicamente, assim, para 2022, ele estará completamente elegível para essa disputa? Ele já está, né? Ele já está. Mas ele corre o risco de se acelerar processos que voltaram, enfim, tiraram... Você acha que hoje Lula tem aí o passe para poder ser candidato? Com certeza. E estará apto em 2022? Muita gente acha, é interessante, eu conheço muita gente que acha que ele não vai se candidatar de medo de perder, e aí perder a áurea, né? Esse mito que ele também não dá para negar. Mas eu acho que ele não vai resistir à tentação, que ele vai se candidatar sim. E ele vem forte, e a gente tem que estar forte do outro lado para não deixar voltar. Tá. Bom, quem já deu entrevista aqui no Frente a Frente, inclusive nesse mesmo modelo nosso, foi o governador de São Paulo, o João Dória, esteve aqui no Frente a Frente em algumas semanas atrás, debatendo a leitura dele sobre o Brasil, sobre o presidente e tudo, e naturalmente deixando sim em aberto a intenção dele de ser candidato à presidência da República, desde que ele conseguisse lá avançar no PSDB. Dá uma dica aqui para a gente da Paraíba, qual é a leitura da deputada estadual por São Paulo, do governo João Dória? Como é que você avalia o João Dória como ser político, como gestor aí em São Paulo? Conta pra gente, paraibano e paraibana, qual é a sua visão sobre o governador de São Paulo, se ele for, de fato, aí para a disputa à presidência, o que é que a gente tem, na sua visão, que olhar aí em relação a Dória? Ele é aquele tipo de pessoa que encanta no primeiro momento, mas que vai decepcionando na sequência. Como ele é muito bom de marketing, né? Ele tem um approach. Então, eu, quando comecei aqui na Assembleia, participava das reuniões mensais com ele, ele é muito agitado, fala muito bem, então você fica assim encantado no primeiro momento. Mas depois você vai ver Você chegou a se encantar com ele, então? Já dá Sim, mas depois você vai vendo que é muita espuma, entendeu? É muita espuma. E eu me decepcionei muito, muito, né? Então, por exemplo, é o tipo de pessoa que você faz uma reunião que você considera que é institucional. Aí ela fala uma coisa na reunião, acaba a reunião, dá uma entrevista e fala o contrário, entendeu? Eu comecei a observar isso. Aí eu fui me decepcionando. Não estou falando só como deputada, como cidadã, entendeu? E assim, eu estou muito encanada, porque o Instituto Butantan desenvolveu lá, vazou a Coronavac, desenvolveu a Butanvac e também desenvolveu o soro anti-Covid. Ele se matou pela Coronavac, ele se mata pela Butanvac, o Brasil vê, ele não move um dedo pelo soro, entendeu? Toda vez que eu pergunto do soro, a resposta que eu recebo, a Anvisa não liberou, o CONEP não liberou. Eu oficiei todos esses órgãos, está tudo liberado. E não começa o uso do soro. Então, assim, ninguém me responde por quê. Eu vejo, assim, muita incoerência, entendeu? Muita incoerência. Então, eu, né, cidadã aqui, nascida em São Paulo, capital, eu não vou votar nele.
É o que eu posso dizer. Certamente ele não lhe chamará para fazer aí a propaganda eleitoral dele. Não, olha, eu já disse a ele e disse ontem para minha colega aqui, tem uma pessoa que gosta dele e é sincero, que é a deputada aqui de São Paulo, Damares Moura, tá? Eu acho que a melhor pessoa para ele chamar para vice dele, que não tramaria contra ele, que faria tudo para ajudar, seria essa deputada, entendeu? Porque ela é uma mulher que gosta dele, que é o bem do país, é uma mulher séria, mas eu não sei, porque eles fazem muitos ajustes, né, de partido, então provavelmente vai ser alguém de algum outro partido. Deputada Janaína Pascoal, adorei nossa conversa aqui, queria agradecer você ter disponibilizado o seu tempo aqui para falar para a gente aqui na Paraíba, desejar boa sorte aí na sua caminhada e ficar acompanhando naturalmente seus passos aí. Quem sabe você não volta aqui na Paraíba já também com outros projetos políticos aqui para debater. Muito obrigado, viu? Tá bom, gente. Obrigada pelo espaço, pelo carinho. Deus abençoe, saúde. Beijo, Paraíba. Quero ir aí. Bom demais, tá aí. Deputada Janaína Pascoal falando com a gente. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Volta aqui só para fechar aqui o frente a frente dessa segunda-feira. Rapidinho.